Bom dia, pessoal. Professor Tiago, aula de Sociologia para os primeiros anos, ok? Vamos começar? Vamos lá. Veja só, na aula passada, nós vimos o capítulo 6. Aula passada, acho que há 15 dias atrás, porque houve atividade complementar durante a semana e a gente não fez a aula, né? Não gravou a aula. Então, na aula passada, né? Há 15 dias atrás, a gente viu capítulo 6, estratificação e desigualdade social. Vamos relembrar bem rapidamente. Veja só, nesse capítulo aqui, a gente enfatizou duas temáticas. A temática do estamento, o que é um estamento, o que é as castas e o que é as classes, o que são as classes, melhor dizendo. E por outro lado, a gente analisou, à luz da sociologia, quais são as características de uma comunidade e quais são as características de uma sociedade. A gente viu as características, viu os conceitos, certo? E o que mais chamou a atenção nesse capítulo foi a questão das classes sociais, que é marcante na nossa sociedade capitalista e pós-industrial, e que nos mostra que esse sujeito, esse indivíduo ou essa população está dividido na pirâmide social por classe social, ou seja, pelo rendimento, pelo capital que ele consegue acumular. Então, a sua identidade de classe será marcada a partir do capital, certo? A gente percebeu também a diferença entre estamento ou sociedade estamental e sociedade de classe ou capitalista. A gente viu que na sociedade estamental a sociedade é imóvel, ou seja, não há mobilidade social. Isso quer dizer o quê, professor? Que se uma pessoa lá na Idade Média nasceu nobre, em uma família nobre, tudo indica que ele vai morrer nobre. Ele não tem nenhuma chance de chegar servo e nenhuma chance de migrar para outra classe. A mesma coisa acontecia com o servo. Se ele nasceu servo, ele provavelmente, tudo vai indicar que ele vai morrer servo. Ou seja, mesmo que ele se esforce, que ele se dedique, isso não vai mudar. Ao contrário da sociedade de classe / capitalista. Essa sociedade oferece ao indivíduo, a partir de suas liberdades, a partir do seu mérito, que ele possa transitar entre essas classes. Por exemplo, se alguém nasceu rico, milionário, se ele não souber administrar os seus recursos, né, ele pode chegar à base da pirâmide social, ele pode ficar pobre. Um exemplo disso são pessoas que ganham na Mega Sena, e depois de um ano, dois anos, volta para a classe que estavam, ou seja, não consegue administrar com sabedoria os seus recursos. O inverso também é verdade, uma pessoa que vem das classes mais populares, com seu esforço, com as oportunidades que a sociedade pode lhe oferecer, ele pode subir de classe e chegar até o topo da pirâmide social. Isso acontece, certo? Pois bem, isso foram algumas diferenças que a gente viu no capítulo 6. Essa aula nós vamos fazer o capítulo 7, que é movimentos sociais e de classe. Então, antes de falar propriamente dito sobre esse capítulo, cabe aqui uma reflexão, uma análise sobre as origens dos movimentos sociais, onde eles surgiram, qual foi o contexto, o que estava acontecendo. Eu acho que é importante falar sobre isso, para a gente não ficar apenas naquilo que o capítulo nos mostra, né? A gente precisa ter um retrospecto para poder entender o que acontece hoje, na contemporaneidade, ok? Então vamos usar um pouquinho aí a história, né? Então vamos lá. Origem dos movimentos sociais. Eu fiz um breve resumo aqui. Veja só, antecedentes históricos dos movimentos sociais. Qual é o antecedente histórico, ou os antecedentes históricos dos movimentos sociais, dos primeiros movimentos sociais? É simplesmente a transição entre uma sociedade feudal para uma sociedade capitalista, industrializada, certo? Ou seja, há uma quebra de paradigma
a uma transformação social, na estrutura social. Isso vai acontecer com a primeira Revolução Industrial, que aconteceu na Inglaterra em 1750. Essa revolução aconteceu a partir da indústria, a partir da transformação da mercadoria, certo? Então, as relações que havia antes na Idade Média, no feudalismo, elas foram transformadas. Nessa transformação, nesse interim, as pessoas começam a refletir sobre sua realidade. Começam a pensar como era e como é hoje. Então as pessoas percebem a potente exploração que a indústria causa sobre o trabalhador, consegue observar as desigualdades que o grande capital oferece para elas, né? Percebe também que a sua vida não tem mais sentido longe da fábrica, longe da metrópole, longe daquela lógica consumista de produtores. Então, é mais ou menos essa perspectiva que vai dar início, dar o pontapé inicial para o primeiro movimento social que é registrado na história, né, que é a Revolução Francesa, 1789, obviamente aconteceu onde? Na França, certo? Então vamos lá, só ler um textinho aqui para vocês. Os movimentos sociais tiveram sua gênese, origem, no momento em que procedimentos técnicos e científicos associados a ganhos econômicos mudaram a realidade da Europa entre os séculos 18 e 19. Então perceba, há um descontentamento desse operário, há um descontentamento desse trabalhador que vai eclodir na Revolução Francesa. Na história, na literatura, a Revolução Francesa foi o primeiro movimento social, né, reivindicatório, contestatório, que vai tentar mudar a estrutura e mudou, como a gente sabe, por isso que o nome é Revolução, ok? Marcos históricos dos movimentos sociais, temos aí a Revolução Industrial, né, que vai desencadear todo esse descontentamento, esse pensamento reivindicatório, a necessidade de se unir, a necessidade de se agrupar, de ter um pensamento único, de ter uma agenda para poder reivindicar as coisas. Então também, Revolução Industrial, a Revolução Francesa, como a gente já falou, certo? A difusão da tecnologia, a difusão do pensamento liberal da época. Então tudo isso vai proporcionar, né, um arcabouço teórico, um arcabouço de descontentamento para dar início aí sim aos primeiros movimentos sociais, que foi com a Revolução Francesa, e depois a gente vai dar um pulo, né, porque o material traz isso, vai dar um pulo para a década de 60, 1960, e a gente vai entender um pouquinho qual era o contexto dessa década e por que as pessoas reivindicaram tanto nesse período, certo? Afirma-se que um dos pontos de partida dos movimentos sociais encontra-se na crítica ao discurso liberal e na radicalização das ideias igualitárias semeadas pela Revolução Francesa. Veja só, veja que contradição linda. Ao mesmo tempo que nós temos a Revolução Francesa, que vai enfatizar a questão das igualdades perante a lei, perante o Estado, né? A Revolução Francesa acaba com todos os requisitos ainda que havia da Idade Média, do feudalismo, né? Como a sociedade estamental, como a nobreza parasitária, que não faz nada. Então, vai acabar com esse pensamento, né? Ou seja, enfatiza a igualdade e também as liberdades, obviamente. Mas ao mesmo tempo que a Revolução Francesa, liderada pela burguesia, enfatiza a igualdade e a liberdade, por outro lado, há também o pensamento liberal, que vai dizer que cada um, dentro das suas liberdades, pode, sozinho, sem a ajuda de ninguém, sem a ajuda do Estado, conseguir galgar uma posição maior na sociedade. E a gente sabe que, na realidade, isso pode acontecer? Pode, mas é muito difícil. Meritocracia sem oportunidade, nós não temos aí um desenvolvimento, certo? É preciso unir as duas coisas: mérito, disciplina, capacidade, esforço,
empenho, dedicação e as oportunidades que a própria sociedade deve oferecer para esse indivíduo. Não existe mérito sem oportunidade, não existe oportunidade sem mérito, certo? Então, há uma contradição. Ao mesmo tempo que a Revolução Francesa, liderada pela burguesia, enfatiza a ideia da igualdade, por outro lado, essa mesma burguesia vai enfatizar o pensamento liberal, ou seja, o mercado livre. Lembra de Adam Smith, a mão invisível que comanda sem interferência do Estado? Porque antes da Revolução Francesa, o Estado era interventor da economia e a burguesia não estava contente com isso, não estava satisfeito com essa intervenção, então precisava, para poder aumentar os seus lucros, uma economia liberal, uma economia livre, mercado livre, ok? Então é mais ou menos aí que começa a surgir os pensamentos, as ideias, os movimentos sociais para poder reivindicar os seus direitos. Deixa eu só abaixar aqui o ar-condicionado um pouquinho. Beleza. Então vamos lá. Temos aí movimentos sociais nos primórdios, né? Sinônimo de movimento operário. Veja só, a ideia de movimento social, a sua organização vai ser quando esse operário ele está na fábrica subordinado a uma hierarquia muito forte, a um ritmo de trabalho frenético, a um movimento único que ele faz. Então isso vai esgotar o seu corpo, vai esgotar a sua subjetividade. É nesse momento que ele pensa, espera aí, eu preciso me organizar com meus pares, com meu grupo, para poder reivindicar uma qualidade de vida, uma qualidade de trabalho, segurança no trabalho, melhores rendimentos. Então, movimento social é sinônimo de movimento operário, que vai ser iniciado com a Revolução Industrial e vai ganhar corpo teórico com a Revolução Francesa, ok? Belezinha? Aí vamos lá. Temos as causas, né, que eu falei para você desses movimentos sociais, que é movimento operário, que são miséria, exploração, desemprego, urbanização desorganizada, degradação ambiental. Mas a agenda inicial, nesse início, é uma agenda contestatória por melhores condições de trabalho e melhores condições de salário, ok? Então, quais são as consequências disso? Surgimento de dois tipos de ideologias radicalizadas. Igualitárias, que nós temos aí o socialismo utópico e científico, né? E o anarquismo, que pregava o fim de qualquer poder, o fim do Estado, certo? Ao mesmo tempo que temos lá a ala liberal, né? De John Locke, Adam Smith, que vai pregar essas liberdades, ou seja, a direita, né, querendo um mercado mais livre, com o objetivo de ganhar mais lucro, enfim, essa história que a gente já conhece. Então vamos lá. Feita essa análise prévia, né, um retrospecto bem rapidinho, para lembrar sobre a Revolução Industrial, Revolução Francesa, qual era o contexto, essa transição. Vamos agora entrar, né, no nosso material. Veja lá, capítulo 7, movimentos sociais e de classe. Veja só, temos aqui teorias sobre os movimentos sociais. Aí vamos dar um pulo, vamos para 1960, século 20, né? 1960, o que estava acontecendo no mundo, né? A guerra Estados Unidos e Vietnã, a Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética. Então, a polarização muito forte de ideias e ideologias, né? E o que acontece no mundo científico, no mundo das teorias, da construção teórica, de como a gente pode analisar a sociedade. Veja só, há uma ruptura dentro das teorias que fala sobre os movimentos sociais. Uma ruptura. Na década de 60, se percebeu que até então os teóricos ou as teorias não estavam, vamos dizer assim, conectados, ligados com o atual contexto, que era a década de 60. E tudo o que estava acontecendo naquela década, certo? Então há uma ruptura, ou seja, eles pensaram, esses teóricos que eu vou falar agora, eles pensaram, peraí, a gente precisa reagir, a gente precisa construir um marco teórico, porque a gente tem uma nova sociedade, nós temos
novos movimentos, novas ações, e essas teorias que nós estamos usando não conseguem mais contemplar esse contexto da década de 60. Então é preciso romper com essas teorias e começar a pensar de forma interdisciplinar, de forma contextualizada, o que é que está acontecendo. Quais são os conceitos que eu preciso desenvolver para entender essa nova sociedade que está surgindo, certo? Então, temos aqui no nosso material, diz assim, nos anos 1960, momento histórico de grande transformação culturais e políticas, e no âmbito acadêmico, marcado por uma crise de paradigma científico, isto é, uma ruptura com as teorias científicas. Então, diz assim, mais adiante, ele diz assim, frente às transformações geradas com o maio de 1968, que foi a contracultura na França, em 68, e o contexto geral da Guerra Fria, era necessário reagir a nível teórico. Muitos teóricos, a exemplo, Michel Foucault, Pierre Bourdieu e tantos outros, manifestaram-se em militância como intelectuais que vivenciavam a praxis política. Então, veja, é interessante que, a nível teórico, os movimentos sociais ganharam um upgrade, né, na década de 60, porque havia uma nova sociedade que estava reagindo a essa cultura imposta pela indústria, pelo consumismo, e era preciso, então, construir, desenvolver um arcabouço teórico diferente. Tanto que esse período, dentro dos movimentos sociais, há uma ruptura e um novo olhar sobre essa sociedade, certo? É isso que essa parte desse capítulo aqui, Teoria sobre o Movimento Social, quer nos ensinar. Adiante, temos aqui a Sociedade dos Movimentos Sociais. Então, veja só, o que alguns teóricos vão falar sobre isso? Que na década de 60 e 70, com a Guerra Fria, há uma ressignificação desses movimentos sociais, que antes tinham um caráter operário, de reivindicação salarial, de reivindicação de melhores condições de trabalho, né? Ou seja, o movimento social estava no chão da fábrica, se iniciou no chão das fábricas. Porém, na década de 60, há um novo olhar sobre isso. Novas demandas começam a surgir e novos movimentos sociais também começam a surgir. E eles vão se inclinar para uma agenda nova. Que agenda é essa, professor? É a agenda ambiental, os direitos humanos, direitos civis, direitos políticos, de identidade de gênero, cultura afrodescendente, né? Veja só, nós não estamos falando uma coisa muito diferente ou muito longe de nós. Nós estamos vivendo hoje no mundo e no Brasil movimentos pró-democracia, movimentos que é contra a democracia, movimentos a favor ou contra o racismo, né? Movimentos contra o fascismo. Então perceba, são pessoas que se organizam e vão reivindicar aquilo que o próprio Estado está devendo a elas, ou deixou a desejar. Então veja, esse capítulo aqui não está longe de nós, está próximo de nós. Está próximo, né? Atual, ele é contemporâneo. Então, esses movimentos sociais da década de 60, ele tem quase o mesmo caráter, claro, respeitando a proporcionalidade e o contexto histórico do nosso tempo. Década de 60, há uma inclinação para uma nova agenda, não mais reivindicando apenas o salário, a capacidade de consumir, de bem-estar, mas outros princípios, como a igualdade de gênero, o feminismo, a valorização da mulher, né? As questões ambientais, a valorização da cultura afrodescendente, direitos políticos, civis, liberdades, liberdade de imprensa, Estado democrático de direito, enfim, perceba que não está muito longe de nós, certo? Vamos agora um pouquinho para movimentos sociais no Brasil. Ó, coisa interessante. Veja só, 1964 é o marco para os movimentos sociais no Brasil. Por quê? É nesse período, é nesse ano, que é instituído, que é feita a implantação da ditadura civil-militar no Brasil. Veja só, há uma ruptura no Estado Democrático de Direito e começa aí uma nova ordem política, baseada
nos princípios militares de autoritarismo. É tanto que é conhecido como a década de chumbo, ou período de chumbo no Brasil, referente à arma, à munição, ao ferro, à violência e ao autoritarismo que foi típico desse período no nosso país. Veja, ditadura civil-militar, ou seja, houve o apoio de uma parte da sociedade civil, uma parte também das igrejas, seja protestantes ou católicas, nem todas, mas uma parte do empresariado, uma parte dos intelectuais que apoiaram a intervenção militar. Mas como é que isso acontece? Veja só, o golpe de 64, civil-militar, só aconteceu porque houve movimentos sociais que o antecederam, movimentos sociais dos trabalhadores sem terra, que reivindicaram a reforma agrária. Isso incomodou bastante os militares, isso incomodou bastante a sociedade civil. Quem são eles para reivindicar terra? Quem são eles para pedir terra? Reforma agrária no Brasil hoje é um grande tabu. Ninguém fala nisso, nem no Congresso, só nas academias, no meio intelectual, que se fala em reforma agrária. Porque é o calo no pé do grande latifúndio. Só para dar uma ideia para vocês, metade do território agricultável no Brasil pertence apenas a 10% da população. Ou seja, metade do país pertence a apenas 10% da população. Isso é uma desigualdade muito grande, porque vai gerar outras desigualdades. O homem não consegue se firmar na terra, ele faz o êxodo rural e vai tentar a vida nas grandes capitais. Isso gera favelização, urbanização desorganizada, isso gera criminalidade, isso gera tantas outras mazelas que a gente já conhece. Então, a agenda da reforma agrária não é nem discutida, de acordo com José Souza Martins, não é nem discutida no Congresso, porque é um grande tabu. É um grande tabu, certo? Então, foi esses movimentos de trabalhadores sem terra, MST, né, e trabalhadores rurais, e trabalhadores operários reivindicando salário nas grandes fábricas de montadoras de carros, em São Paulo principalmente, que foram às ruas reivindicar. Isso incomodou, isso foi o estopim, né, para que os militares tomassem o poder. Mas eles só tomaram o poder porque houve um núcleo duro, que também vai sair à rua reivindicando o quê? A intervenção militar. Porque pairava sobre o Brasil o fantasma do comunismo, né? Como hoje também tem, né? O fantasma do comunismo, que se os militares não tomassem o poder, o Brasil seria uma ditadura comunista. Então qual escolher? Uma ditadura de extrema direita ou uma ditadura de extrema esquerda? A maior parte da sociedade escolheu uma ditadura de extrema direita, comandada pelos militares e financiada pelos Estados Unidos, como um grande cartão de crédito que o Brasil usou por muito tempo. Depois que acabou a ditadura militar, a dívida externa do Brasil estava estratosférica, né? E a gente sabe disso, a gente pagou um dia desse aí a dívida externa para o FMI. Então vamos lá, movimentos sociais no Brasil, temos aí esse paradigma, né? Ao mesmo tempo movimentos sociais que reivindicavam terra, trabalho, salário, dignidade. Havia também movimentos sociais que reivindicavam o regime militar, a intervenção militar, como aconteceu em 64 e durou 21 anos no Brasil, certo? Vamos lá, continuando. Eu quero destacar aqui que houve o movimento hippie, década de 60, nos Estados Unidos, eclodiu esse movimento que tem um caráter comunitário. Uma nova ideologia contra a cultura surge com os hippies, ou seja, eu vou lutar contra essa sociedade que está aí, contra essa ideologia que está aí, que prega a meritocracia sem oportunidade, que prega o consumismo desenfreado, que prega a degradação ambiental sem consciência, né? Que prega a liberdade sexual, que prega a liberdade do espírito, o desapego às coisas materiais e viver a vida de forma livre, sem estar preso aos paradigmas da sociedade capitalista. Então, é um movimento que a gente chama de contracultura, que vai se estender pelo mundo e pelo Brasil também. Vai chegar aqui no Brasil, né, com
a Jovem Guarda, que é o movimento contra a cultura, mas assim, um movimento contra a cultura mais leve, mais tranquilo, né? Mas é tanto que Roberto Carlos na época disse que era um hippie de botequim, né? Ou seja, mais estiloso, mais calmo. Temos o tropicalismo, né? Com Caetano Veloso, Gilberto Gil. Temos o movimento underground que vai acontecer em Pernambuco, né? Que vai ter aí o movimento Mangue Beat, liderado por Chico Sainz, que é a mistura ou híbrido do rock internacional com a cultura, com o batuque, com a coisa oriental. Então se mistura, dá uma identidade nova para esse movimento. Vai ser bem inédito no Brasil, né? O Mangue Beat, principalmente em Recife, Pernambuco. E também temos o movimento contra a cultura com Rita Lee e Raul Seixas, ou seja, se constrói uma música, se constrói uma poesia que vai de encontro a tudo aquilo que as pessoas defendiam como certo, como um valor, né? Que era o consumo, que era a meritocracia, trabalhar muito, comprar o carro, a casa, isso era felicidade, isso era alegria. Então eles vão contra isso e diz que existem outros caminhos, né? Outras possibilidades. Isso era muito sucesso na época, ok? Pois bem, senhores, acho que é só assim, é um capítulo bem curtinho, né? Vocês conseguem ler aí em 10 minutos. A atividade está aqui, também é muito fácil, certo? Espero que vocês estudem. Qualquer dúvida, eu fico à disposição no privado, ali no WhatsApp. Tiver uma dúvida sobre a atividade, tira uma foto, manda para mim, a gente conversa no privado, não tem problema nenhum, certo? Mas eu queria dar uma dica para vocês de música, sobre essa questão da contracultura, do movimento hippie, da influência que houve no movimento hippie no Brasil. Então, existe uma música de Raul Seixas, que é Tente Outra Vez. Por favor, ouçam. Está em todas as plataformas aí digitais que vocês podem obter. Tente Outra Vez. E Sociedade Alternativa. Você vai ver aí alguns discursos, a música, né? E até mesmo a melodia, o arranjo harmônico, que é diferente do momento, né? É diferente da Jovem Guarda, diferente do tropicalismo, né? Mais o rock and roll, denúncia. Então, ele vai ser um exemplo, né, da contracultura no Brasil e da influência do movimento hippie aqui também no nosso país. Tá bom, gente? Então, desejo sorte a vocês, fiquem na paz, estudem, tenham um pouquinho de paciência que isso vai passar, tá bom? Abraço e beijo no coração.